cultura de não participar do time da fofoca. Aquilo que os meus olhos não viram e os meus ouvidos não ouviram, não posso falar com a mente pequena e a língua grande. A cultura de saber que eu sou parte do nós, não sou uma ilha. O meu trabalho ou omissão interfere diretamente no sucesso do todo. A cultura de ter uma conduta atrativa. Precisamos ser pessoas que mudam o ambiente para melhor. A cultura de honrar a atividade principal da igreja, o nosso culto. A cultura de não competir, mas cooperar. Amém, igreja, graça e paz. Glória a Deus. Quer, tá com eco, viu? Não é eca não, eco. Amém? Boa noite, queridos, eu queria identificar as pessoas que estão nos visitando essa noite. Você que não é desta igreja, você que está visitando, não importa se é a primeira ou segunda vez, mas você que não conhece o lounge, você que não passou pelo lounge, você que ainda não recebeu essa lembrancinha quando esteve aqui, essa pessoa ou essas pessoas, levantem a mão para mim aqui, ó. Fique com a sua mão em pé, levantada, até que você receba uma lembrancinha como essa aqui que está na minha mão. Não abaixe a mão, porque senão você não vai ser identificado, amém? Assim que você receber, ok? No final dessa programação, no final do culto, você está convidado, aqui à minha esquerda, no prédio anexo. Você vai conhecer uma salinha chamada lounge. Salinha não, a sala não é pequena, amém? E lá você vai ter a oportunidade de conversar rapidamente com os nossos voluntários, ok? Conhecer um pouquinho mais da semente e nos dar o privilégio de conhecer um pouquinho mais de você. E já lhe digo, muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por vocês terem escolhido sair de casa hoje para estar aqui conosco. A sua presença nos honra e nos alegra sobremaneira, amém? Eu espero que Deus fale tremendamente ao seu coração, à sua vida, à sua família, que você goste e queira voltar na próxima semana. Amém? E para quem já é dessa casa, não menos importante, vocês sabem como vocês são super importantes, e da mesma forma eu digo, obrigado por terem vindo, obrigado por estarem aqui, e faça essa recepção em nome da semente, em nome do pastor Pedro, que não está aqui no momento, mas em breve estará conosco. Amém? Glória a Deus. Está em recuperação. No final falamos um pouquinho aí de como estão as coisas, mas graças a Deus está tudo indo bem. Amém? Tudo indo bem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu perguntar assim, eu vou perguntar, né? Se não, eu vou perguntar. Quem são as 5 pessoas mais próximas a você? Quem são as 5 pessoas com que você mais convive? Você conseguiria pensar rapidamente nelas? Não vou pedir para você levantar a mão, nem dizer para mim. Mas você consegue pensar rapidamente nas 5 pessoas mais próximas a você? Quem são as 5 pessoas que estão mais perto de você? Quem são as 5 pessoas com quem você mais anda? Com quem você mais caminha? Eu não sei se todos vocês sabiam, mas existe uma máxima, uma frase, que é de um homem chamado Jim Rohn. Ele é um palestrante, escritor, e ele certa vez disse algo que viralizou alguns anos atrás. Todo mundo se respalda muito nisso. O que é? Ele diz que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas a nós. Ou seja, você é a média das 5 pessoas mais próximas de você. Eu não sei se isso é exatamente assim, eu não sei se isso é verdade, mas tem gente que defende isso com unhas e dentes. E existem teses que conseguem provar que isso é verdade. Mas como eu disse, eu não sei. Mas é importante nós sabermos quem são essas pessoas. É importante nós sabermos quem são as pessoas com quem mais nós caminhamos. É importante saber com quem nós temos andado. Com quem você tem caminhado. Quando olham para você, lembram de quem? Ah, fulano anda com quem? Ah, Alisson, o pastor Alisson está sempre com quem? Eu sei que o pastor Alisson está sempre com Larissa. Eu sei que a Érica está sempre comigo, ou quase sempre. Mas aí é fácil, né? Nossos cônjuges. Mas quem são as pessoas fora desse ciclo, que vocês são ligadas a ela, estão bem pertinho de você?
É importante você saber identificar bem quem são essas pessoas. Eu vou pedir que vocês, quem trouxe, quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, lá no versículo 21, vai aparecer no telão também. Nós vamos falar de uma pessoa hoje que você certamente conhece. Mas não se prega tanto sobre ele. Se prega, mas não tanto sobre ele. Talvez existam algumas razões bem óbvias para isso. Mas Gênesis capítulo 5, lá no versículo 21, nós vamos encontrar um homem chamado Enoque. Está falando dele. E o texto diz assim, vamos ler até o 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, porque Deus havia arrebatado. Agora nós vamos lá em Hebreus capítulo 11. Enoque não é um nome assim muito mencionado na Bíblia. Não tem tantos textos que falam dele. Mas Hebreus 11 volta a falar dele lá no versículo 5. O 5 e o 6 diz assim: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Aí o autor de Hebreus arremata e diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Vou repetir. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Nós cremos que Deus recompensa aqueles que o buscam. Você busca a Deus? Sim. Eu sei que essa é a tua resposta, essa é a minha resposta. Nós buscamos a Deus, sim. Mas não é incomum nós querermos validar a nossa fé, ou dar peso espiritual à nossa fé, quantificar a nossa fé, pelo volume de coisas que nós conseguimos realizar. Isso não é incomum. Quando você vê uma pessoa muito envolvida, muito comprometida, uma pessoa que faz muitas coisas na obra, geralmente, digamos assim, nós damos um peso 10, porque é uma pessoa que faz muita coisa. Isso não está totalmente errado, ou não está errado, e não é incomum nós fazermos isso, e não é incomum nós fazermos isso com nós mesmos, inclusive. Dar peso à nossa fé por aquilo que nós fazemos para Deus. O ruim é quando a gente pega coisas que fazemos para Deus e nós ligamos a sucesso, diretamente a sucesso. Ou seja, grandes feitos e grandes realizações, sucesso. O contrário disso, fracasso. Isso é complicado por quê? Porque nós conseguimos fazer coisas para Deus sem estar andando com Deus. Nós conseguimos fazer coisas para Deus sem necessariamente estar andando com Deus. Todo mundo pode achar que é um sucesso, mas se nós não estivermos andando com Deus, é fracasso. E quem enxerga isso? Ele, somente Ele. É o maior peso, né? É o maior peso. Então essa é a grande questão. E por que eu estou falando isso? Deixa eu te falar algo sobre a biografia de Jesus que você sabe muito bem. À luz dos critérios do nosso tempo, Jesus, se a gente fosse analisar o que é sucesso hoje, né, o que é resultado, o que significa ser um sucesso, Jesus poderia ser considerado um homem fracassado. Porque imaginem bem, olha a biografia de Jesus. Morreu cedo, crucificado, cuspido na cara, traído, motivo de escárnio na sociedade no qual ele estava inserido, morto como um ladrão, crucificado entre dois ladrões.
Tudo isso está na biografia de Jesus. E é difícil você pegar essas informações e ligar ela a sucesso, né? É muito difícil. Porque a lógica do reino é muito diferente da nossa, ou é muito diferente da lógica do mundo. É completamente invertido, na verdade. Por exemplo, Hebreus capítulo 11. Homens e mulheres que foram perseguidos, mas estão lá na galeria dos heróis da fé. São heróis, são chamados de heróis, são considerados heróis. Não alcançaram as promessas de Deus. Bianca falou aqui de Josué, que entrou na terra, mas tinha Moisés que não entrou, não é verdade? Não alcançou, mas foi um herói da fé, né? Pessoas que sofreram, pessoas que contemplaram as promessas apenas de longe, mas foram pessoas que andaram com Deus. Moisés, por exemplo, ele troca toda a glória do Egito para peregrinar com um povo pelo deserto. Vocês sabem, a vida de Moisés era top, não era uma vida mais ou menos não, era uma vida top, organizada, era um negócio assim bacana demais. Ele troca isso para peregrinar com o povo de Deus, para cumprir um chamado, Depois ele comete alguns deslizes, digamos assim, e acaba não entrando na terra prometida, mas foi um homem que andou com Deus. Morreram cedo, viveram escondidos. Todos os profetas foram perseguidos, todos eles. E você vai dizer que Jeremias não foi um sucesso? Quem diria que Jeremias não foi um sucesso? Moisés não foi? Na lógica do reino. Amém? Na lógica do reino. Um sucesso sem holofotes. Mas a palavra de Deus chama estes tais homens de Hebreus como homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. E eu estou expondo isso apenas para deixar claro que na vida cristã, muitas vezes, o sucesso não é a conquista. E por que eu digo muitas vezes? Porque algumas vezes pode até ser. Particularmente, eu não tenho nada contra a conquista, nada contra sucesso, nada contra alcançar objetivos. Na verdade, eu tenho tudo a favor. Mas, necessariamente, isso não está ligado ao seu sucesso na vida cristã. Porque na vida de Enoque, este homem que andou com Deus, esse homem que foi arrebatado, este homem que não experimentou a morte, esse homem foi um sucesso. Esse homem foi um sucesso. E é nesse sentido que ele, para nós, hoje é uma referência. Hoje ele é uma grande referência, nesse texto que nós estamos usando. Nós poderíamos falar poucas coisas sobre Enoque, porque ele é citado poucas vezes na Bíblia. É falado muito pouco sobre ele. Judas 14:15, como alguém que anuncia juízo. Ele é citado lá. Significa que Enoque viveu num tempo complicado, num tempo de corrupção moral, no tempo em que Deus era desrespeitado, era esquecido, o povo era corrompido, era um descaso completo para com Deus e com as suas leis. Esse foi um tempo que Enoque viveu, um tempo difícil, não foi fácil não. E lá em Hebreus, o texto que nós lemos, ele é dito como aquele que Deus tomou ele para si. Deus absorveu Enoque para si. Isso é algo inimaginável para nós, algo assim tremendo, algo sobrenatural, para que ele não experimentasse a morte. Enoque não experimentou aquilo que tanta gente tem medo. Talvez muitos de nós, inclusive eu, estou nesse pacote de ter medo. Eu digo que não tenho medo de morrer, até estar de frente com a morte. Muita gente diz isso, até estar de frente, né? E Enoque foi um cara que Deus, ele poupou ele disso, de passar por isso, de viver isso. Ele recebeu o testemunho de ter vivido conforme o agrado de Deus. Um cara pouco citado na Bíblia, pouco citado. E o autor ainda remata, dizendo que, olha, ele agradou a Deus, o testemunho de fé dele agradou a Deus. E o autor ainda diz, porque sem fé é impossível. Você pode fazer o que você quiser, mas sem fé você não vai agradar a Deus. Você pode mover céus e terra. Você pode chegar na igreja às 6 da manhã e sair daqui meia-noite.
Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. Você pode chegar aqui amanhã cedo, segunda-feira, 5 da manhã, passar o dia inteiro orando, sair daqui meia-noite orando, sem fé, você não vai agradar a Deus. É impossível, é o que a Bíblia diz. Nós não conseguimos agradar a Deus sem fé. E fé é uma coisa que está ao alcance de todos. Fé é algo muito democrático. Vocês já perceberam como a Bíblia é assim? Eu, por exemplo, eu gosto muito de praia, eu gosto muito do mar. Não para tomar sol, para tomar banho mesmo. Eu adoro ir à praia tomar banho. Quando eu vou para a praia, eu saio de lá quando os meus dedos estão todos enrugados. Antigamente, quando eu fazia isso, eu era mais novo, né? Saía com o dedo enrugado, me imaginava velho, né? Hoje em dia eu nem preciso disso para me imaginar velho. Eu já olho assim, ó, já. Mas eu adoro. E o mar, vocês sabem que o mar tem várias propriedades positivas, assim, eu não entendo disso assim, né, profundamente, mas se você tiver com alguma feridinha, alguma coisa, você entra na água do mar, água salgada, te cura ali e tal, né? Enfim, é um negócio bacana demais, né? Enfim, tem gente que faz até asepsia quando está na praia, se limpa todinho, se organiza e tal, eu mesmo faço isso. O mar, diga aí, não é democrático? Não é democrático? Qualquer pessoa pode ir ao mar, o mineiro não pode. Pode sim, basta ele pegar um transporte e chegar até lá, ele mora longe, mas não vai ser cobrado um bilhete dele para ele entrar na praia, não é verdade? É algo extremamente... Eu acho o mar uma das coisas mais maravilhosas que Deus fez depois da minha esposa, assim. Primeiro ele fez a Érica, e para mim é a primeira coisa mais maravilhosa que ele fez. Depois o mar. O mar é algo assim, eu acho tremendo demais. É democrático, todo mundo pode. Todo mundo pode. E fé? Porque às vezes a gente ora, né? Poxa, eu queria agradar a Deus, eu queria fazer a vontade de Deus, eu queria fazer mais para Deus. E aí a gente pensa em coisas complexas, a gente pensa em mover céus, terra. O pastor vai reformar aqui de novo, o pastor Pedro adora reforma. Quando ele voltar, ele vai reformar de novo, que ele vai vir cheio de gás. E aí vamos quebrar esse palco aqui, misericórdia. Mas eu vou vir porque e tal, eu vou trabalhar, eu vou fazer, vou acontecer. Meu irmão, basta fé. Você quer agradar a Deus? Fé. Fé. Você pode nem vir ajudar. Ficaremos chateados com você. Tão somente. Com fé, você agrada a Deus. É democrático demais. Eu diria, isso é um pouco ousado dizer isso, mas é fácil demais ter fé. Como se fosse. Mas a gente sabe que na prática não é bem assim. Não é bem assim na prática. Mas esse cidadão aqui, esse homem, ele conseguiu. Eu acho fantástico esse momento da vida dele que ele é arrebatado, quando a Bíblia fala que ele não experimentou a morte. Jesus venceu a morte, é um negócio ainda maior, né? Mas você pensa, né? Ele não experimentou isso que nós vamos experimentar, amém? Nós vamos experimentar a morte. Mas Enoque não. Poderíamos falar que Enoque, ele é aquele que está presente na genealogia de Jesus. É uma coisa muito top também, muito bacana. Mas Deus tomou Enoque para si. E na tradução do texto de Gênesis diz que Enoque andou com Deus. Algumas traduções dizem assim: Enoque andou com Deus e de repente já não era. Já não era. Ele andou com Deus e de repente já não era. Deus absolve ele. E o que chama atenção é isso, nós não podemos falar grandes coisas de Enoque, como você também, quem, por exemplo, anda comigo há muito tempo, não pode falar grandes coisas de mim, porque eu não fiz grandes coisas. Um monte de gente não fez grandes coisas, amém? Talvez hoje você se vê um pouco assim, você não fez grandes coisas, você ainda não escreveu um livro, você ainda não plantou uma árvore, não diz que todo mundo tem que escrever um livro e plantar uma árvore, né? Talvez você não fez nada disso. Enoque também não. Também não. Mas ele andou com Deus. Enoque andou com Deus. A Bíblia não tem tanto o que explanar dele, não tem muito o que falar dele. Enoque não foi um cara que potencializou a sua geração, por exemplo, como Davi, como tantos outros homens e mulheres de Deus. Ele não é esse cara, um guerreiro.
Não podemos dizer que ele experimentou benefícios pelo fato de andar com Deus, e isso é muito interessante. Nós não podemos dizer isso também dele, porque ele não experimentou benefícios, exceto, o próprio arrebatamento em si. Mas enquanto andou com Deus, não há registro dele ter experimentado grandes benefícios. Isso pode ser até um ultraje, mas como não? Como ele andou com Deus e não experimentou grandes bênçãos? Eu não sei qual era o veículo da época, pastor Guilherme, que é mais estudioso e conhecedor, seria uma bica, como é que é? Biga, eu não sei, uma carroça, não sei, mas assim, ele não teve assim nada top da época, assim, do que se poderia ter naquela época. Não há relato disso. A Bíblia não diz nada disso. E a gente vive numa sociedade em que as coisas precisam nos dar prazer. A própria obra de Deus precisa nos dar prazer para a gente fazer. Não é isso? As coisas que nós fazemos têm que nos dar satisfação. Tem que haver um retorno. As coisas precisam ter performance cada vez mais elevada, para nos dar algum benefício, para nos dar algum retorno, para que tenham algum valor para nós. Hoje é assim. Quando eu digo hoje, eu falo das últimas décadas. Isso tem se tornado cada vez mais agudo. Mas nada se pode falar de Enoque, senão o simples fato de que ele andou com Deus, e Deus o absolveu em si. Esse é o grande feito. Esse é o grande feito. Porque para Enoque, parece que para ele, Deus foi um fim em si mesmo. Deus não foi o meio para ele alcançar alguma coisa. Deus foi o fim em si mesmo. E eu acredito que essa linha de pensamento agrada muito a Deus. Eu acredito que esse é um caminho que agrada muito a Deus. E eu acredito que esse era o sentimento de Enoque. Ele olhava para Deus, ele andava com Deus, e ele olhava para Deus e concluiu o seguinte: eu não preciso de mais nada. Mas Enoque, você não vai conquistar uma cidade. Irmão, eu estou andando com Deus. Mas Enoque, você não vai montar um exército, meu irmão. Eu estou andando com Deus. Mas rapaz, você, então por isso mesmo, você aí não vai reivindicar um reino. Meu irmão, eu sou o cara que anda com Deus. Ele até mandou escrever. Eu ando com Deus. Essas coisas todas são muito boas, são muito top, mas entendam uma coisa: eu ando com Deus. Deus para mim é um fim em si mesmo. Eu ando com Deus. A gente precisa entender o valor que isso tem. A gente precisa entender o peso que isso tem. Quando alguém anda com Deus, essa expressão, ou esse testemunho, eu ando com Deus, isso é um ponto final. Você não requer mais nada. Você pode ter 1000 coisas, você pode ter tudo. Você pode ter o mundo a seus pés. Não tem problema. Não é isso que está sendo questionado, não é isso que está sendo falado aqui. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Mas você pode ganhar o mundo inteiro e não perder a sua alma. Amém, tudo bem. Mas se você anda com Deus, o mundo inteiro é irrelevante para você. Com certeza, quando Deus olhou para o coração de Enoque, ele enxergou isso. Esse cara pode ter tudo, porque ele anda comigo, e eu sou o dono do mundo. Mas eu olho para o coração dele e me parece que ele não quer nada, ele está satisfeito, ele está contente, pelo simples fato de andar comigo. Cara, você imagina
Você imagina um filho, quem tem filho vai entender um pouco mais. Quem não tem, eu profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Se você é casado, se você é casada, Deus lhe dará filhos, amém? Disse no plural, mas pode ser no singular. Mas você imagina o teu filho, quando você chega em casa, ele está te esperando. Ele não quer nada, ele só quer a tua presença. Você pode chegar com presente ou sem presente. Eu sempre chego sem presente, normalmente. Mas só está ali esperando. Só está te esperando. Ele só quer estar perto de você. Só quer brincar com você. Só quer estar ali. Não quer nada de você, não quer nada em troca, não quer nada de nada. É só a tua presença. Você pode estar com dinheiro, você pode estar sem dinheiro, você pode estar com mau hálito, você pode estar do jeito que for. Ainda assim, Ele vai querer estar perto de você. Ele vai querer estar com você. Guardado as suas devidas proporções, Enoque estava mais ou menos assim para com Deus, sabe? Mas não me interessa o que eu posso ter, não me interessa o que você pode me dar. O que me interessa é a tua companhia. O que me interessa é a tua presença. Isso é relevante para mim, isso é importante para mim. Deus é um fim em si mesmo. Ele é o alfa e o ômega. Deus não é um meio a partir do qual nós vamos conseguir aquilo que realmente queremos. Amém? Ele não é isso. Deus, Ele é o que realmente queremos. Amém? A questão é isso que é encontrado em nosso coração, e aqui não é um julgamento, de jeito nenhum. Mas é isso que Deus enxerga quando Ele olha no mais profundo, no mais íntimo da sua vida, do seu coração. Ele é um fim em si mesmo, é só Ele a quem você quer. A graça dEle te basta, a companhia dEle te basta, o amor dEle te basta, o Espírito dEle te basta. Porque é disso que estamos falando, meus irmãos. Essa é a grande verdade da vida. A presença de Deus, nada mais importa. Você pode ter carro, você pode ter casa, você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom salário, você pode ter o que você quiser, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. E se você não tiver fé, você sequer consegue agradar a esse Deus que você declara tanto amor, e eu também faço isso. Jesus é Deus. E Enoque já não era mais. Ele o tomou para si. Ele se misturou com Deus. Ele deixou de ser. Ele não experimentou a morte. Ele viveu algo que é difícil de imaginar. Difícil de imaginar. Eu ando com Deus. Mas para que você anda com Deus? Não interessa, eu ando com Deus. Eu ando com Deus. O que você espera receber de Deus? Como assim? Como assim eu vou esperar alguma coisa? Eu já estou com Deus. Eu ando com Deus, eu não espero nada. O que eu esperava na minha vida, eu já tenho, a companhia de Deus, porque eu ando com Deus. Eu acho que era isso que Enoque diria para nós. Deus é um fim em si mesmo. Ele não é um meio. Sabe, às vezes nós realmente vivemos de forma, ou agimos de forma, de entender, ou tratar Deus como um meio para experimentar mais felicidade, como um meio para experimentar mais conquista, como um meio para experimentar um bom relacionamento, como um meio para experimentar um bom emprego, como um meio para ter um bom salário, como um meio para ter grandes conquistas, como um meio para ser mais conhecido, como um meio para ser mais famoso. Deus não é um meio, Deus é um fim em si mesmo. A graça dEle nos basta, a presença dEle nos basta, o amor dEle nos basta.
Nós não precisamos de mais nada. Eu me atrevo a dizer que vocês não precisam de mais nada. Eu não preciso de mais nada. E para não ofender ninguém, talvez o que eu precise é vergonha na cara. Talvez isso me falta para entender que a graça dele, que o amor dele, que a presença dele, que a companhia dele me basta. Talvez é só disso que eu precise. Vergonha na cara. Amém? Estou começando a ficar rouco. Nós andamos com Deus, não é para fazer grandes feitos, ainda que sejam para a glória dele, mas não é para isso, ou não é por isso. Isso não faz diferença. Deus é um fim em si mesmo. A gente não pode esquecer disso, porque se a gente esquece disso, ele se transforma num meio. Deus vai se tornando um meio. E se ele virar um meio de alcançar coisas na sua vida, Deus vai virar um ídolo na sua vida, para que você alcance o seu Deus, aquilo que você realmente quer. Se Deus não for o que você realmente quer, ele vai se tornar um ídolo, um meio para você alcançar aquilo que você realmente quer. E nós precisamos entender isso e saber separar as coisas. Porque você pode sim, nós podemos ter um excelente emprego, não há problema nisso. Não tem problema. Estude bastante, se capacite. Quer ser funcionário público, faça um concurso, se prepare muito, tá cada dia mais difícil. Quer trabalhar numa grande empresa, se dedique, estude, rale, lute bastante. Você vai conseguir, meu irmão. Estava conversando quarta-feira passada, no nosso encontro do Casados para Sempre do MMI. Cheguei mais cedo, o Roberto e a Nayara também chegaram mais cedo. A gente estava falando sobre sucesso e fracasso. E o Roberto nem sabe, mas como ele tocou meu coração naquela noite. Porque estava chovendo, o Roberto já estava lá a pé, o carro dele está no conserto, está ainda, Roberto? Tá? Não é difícil, né? O carro dele está no conserto, ele foi a pé. Roberto mora longe do lugar que nós fazemos o encontro, ele mora longe, ele foi a pé, e estava chovendo. E eu cheguei lá de carro, altamente confortável. E estava lá, Roberto e Nayara do lado de fora, entramos. O cara, você veio como? Não, vim a pé, tal, não sei o quê. Falei, mas rapaz, tal, começamos a conversar. Ele, pastor, é porque é o seguinte... Eu estou tão satisfeito com o curso, eu estou gostando tanto, assim, eu estou tão satisfeito, Deus ter me proporcionado isso, que assim, eu não posso deixar que uma besteira me impeça de estar aqui. Gente, ele mora longe, viu? É longe, é longe. Estava chovendo. Mas eu não posso deixar que, eu tenho 2 pernas, eu tenho saúde, eu sei andar, eu vou deixar aqui uma chuvinha e eu vou perder aqui, e Deus já me deu a condição de poder participar. Não, eu não posso. Entende? Eu não posso. Isso ministrou demais no meu coração. E aí começamos a conversar sobre o sucesso e fracasso, uma conversa rápida, mas a gente estava falando que o sucesso e fracasso para mim, assim, eu entendo que é escolha. Porque é muito fácil você perceber quando uma pessoa vai ter um ou outro. É muito fácil, eu não sou coach não, viu? Mas é muito fácil. Porque quando você escolhe o sucesso, automaticamente você está... Windows. Automaticamente você está abrindo mão de desculpas e justificativas, ainda que legítimas. Ainda que legítimas, ou seja, o Roberto poderia ter faltado, porque ele mora longe e estava chovendo. Tem legitimidade nisso. Só que quando você escolhe o sucesso, você está dizendo que ninguém vai parar você. Que ninguém vai abortar os seus projetos, que nada e ninguém vai abortar os seus sonhos. Que você vai fazer o possível e o impossível para conseguir aquilo. E meu irmão, dificilmente você não vai conseguir. Vai ser muito difícil. Os jovens,
eu quero passar no Enem com uma nota muito alta para eu escolher um curso muito bacana. Meu irmão, comece a estudar. Todo dia. Comece a estudar todo dia. Anos a fio. Não deu esse ano, não deu esse, mas eu não paro, eu continuo, eu não paro, eu continuo. Eu não paro, eu continuo. Você vai conseguir. Porque tem milhões de outras pessoas que não estão fazendo isso. É uma coisa natural. E o fracasso do mesmo jeito. Começa a não fazer. Começa a só querer, mas não fazer. Eu tenho um exemplo na minha família. Não vou citar nomes, porque ela pode estar me assistindo e vai ficar ruim para mim depois. Vou sair daqui e ter uma briga em família. Não quero isso. Mas eu tenho um caso na minha família. Que quer entrar. Eu vou falar em códigos, ela vai saber. Quer entrar, mas não estuda, meu irmão. Quer entrar, quer ali, tá, mas não estuda. Quando eu vou de férias para lá, eu não vejo um livro na mão. Como? Só minha mãe, que engana só minha mãe. Perdão, mãe. Só engana minha mãe, porque só ela que acha que vai. Ela já sabe quem é a essa altura, assim, não tem como não saber. Meu irmão, sucesso e fracasso é escolha. Vai por mim. Se quiser trocar ideia sobre isso qualquer dia, a gente pode até trocar, mas vai por mim que é. Te daria vários exemplos de pessoas próximas a nós, de mim mesmo, várias coisas que eu fracassei, está aqui a razão, eu consigo enxergar, infelizmente. E coisas que deu certo, está aqui a razão. Por que eu não fiz isso aqui? Escolhi, eu tenho livre-arbítrio, Deus me fez assim e fez você também. Você tem suas escolhas, as suas coisas, você pode fazer aquilo que você quiser, amém? Você que escolhe, você que decide, meu irmão. Você que decide. Enoque andou com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Deus não estava preocupado com feitos. Ele usou tantos homens, mas para Enoque os planos eram outros. Era tomá-lo para si. E a caminhada foi longa, foi 300 anos, né? Enoque viveu pouco, viu? Você pode achar muito, ele viveu 365 anos. Mas a turma que vivia com ele ali viveu muito mais. Então ele foi um cara que viveu pouco, 300 aninhos só. Um garoto. 300 aninhos. E já não era mais. Deus o tomou para si. Ele escolheu andar com Deus. Ele escolheu andar com Deus. Mas e os grandes feitos? O que Deus espera de nós? Nós que andamos com Deus, eu me arriscaria a dizer, nada. Deus, Ele não espera nada. Nos termos de Enoque, Deus, o que o Senhor espera da semente dessa igreja aqui? Nos termos de Enoque, talvez Deus diria que ela se alegre em mim. Eu só quero que esta igreja se alegre em mim. Porque se ela fizer alguma coisa, vai ser por minha causa. Se ela fizer alguma coisa, vai ser eu, não vai ser ela. Porque se ela achar que é ela vai querer a glória para ela. E a glória é minha, diria Deus. Então, não se preocupe, eu só quero que ela se alegre em mim. Porque se fizermos alguma coisa, vai ser por causa dele. E ele vai fazer porque ele quer fazer. Através de quem ele quiser fazer. E seja quem for, não interessa, porque não é a pessoa, é Deus. Amém? Isso é o que importa. Deus sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe com quem Ele está fazendo. Ele sabe quando Ele vai fazer. Ele sabe por que Ele vai fazer, é tudo para Ele. Ele sabe como Ele vai fazer, quem Ele vai usar. Como Ele vai usar, para que Ele vai fazer. Ele sabe de tudo. E para quem que Ele está fazendo. É tudo para Ele, para a glória dEle. Agora de nós, o que Deus espera? Andem comigo. Andem comigo. Valorizem a minha companhia. Dê peso 100, dê peso 1000 a isso. O resto deixa que eu faço, diria Deus. Apenas ande comigo.
Enoque andou com Deus. Ponto. Ponto. Ele andou com Deus. Mas é só isso? Como assim? Só isso? Ele andou com Deus. Não é só isso. É tudo isso. Como dizia o salmista, não tenho bem algum além de ti. Você imagina o coração do salmista quando disse isso? Não tenho bem nenhum além de ti. Essa é a grande verdade da nossa vida. Essa é a grande verdade da nossa vida. O que mais você vai querer? Eu ando com Deus. O que mais? Você imagina você do lado de Deus? Talvez a gente pensaria assim: bom, agora que eu estou do lado do homem, eu vou pedir aquilo que eu sempre quis. Você imagina assim? Eu não sei se Deus se frustra, mas você imagina você do lado de Deus, caminhando com Deus, e de repente lembrar de uma coisa que você sempre quis, e não ser o próprio Deus. Você está ali, você conseguir pensar em outra coisa, que não a companhia de Deus. Enoque andou com Deus, e foi arrebatado. Eu tenho certeza que Deus olhou no coração de Enoque, e concluiu o seguinte: não há nada maior, não há nada melhor do que eu possa oferecer a este homem do que a minha presença. Ele não tem mais nada para fazer aqui. Ele já encontrou tudo. Ele encontrou tudo o que ele queria. Deus era o final, era tudo. Ele chegou, ele ganhou, ele foi o campeão. Era como Enoque se sentia: eu sou o campeão, eu encontrei o meu amado. Chegou. Você pode ficar de pé, eu sei que você pode, mas pensa na cabeça desse homem: eu encontrei tudo o que eu sempre quis. Eu encontrei o meu amado. Eu encontrei o meu Redentor. Eu encontrei o meu Salvador. Eu encontrei o meu Resgatador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor! O céu te adora.
toda certeza, eu não tenho a menor dúvida que não há outro. Não há outro como Ele. Na verdade, nunca houve. Nunca houve. E digo mais, nunca haverá. Nunca haverá outro como Ele. Jamais. Jamais. Nunca. Never. É impossível. É impossível. Talvez hoje você possa pensar o seguinte: pastor, eu tenho andado com Deus, mas hoje eu estou percebendo que eu tenho negociado nessa caminhada, porque eu tenho andado com Deus, mas eu tenho desejado mais do que Ele pode me dar, ou eu tenho desejado mais do que Ele tem me dado, mais do que Ele tem me oferecido. Eu tenho andado com Deus, mas eu não tenho dado o devido valor à presença dEle na minha vida. E se Deus olhar para o meu coração essa noite, Ele vai perceber isso. Talvez essa seja a tua condição. Deixa eu lhe falar uma coisa: você que já é cristão, você que já é crente, se converta de novo. Se converta mais uma vez. Coloquem as coisas nos seus devidos lugares. Entende? Você já tem, você já chegou, você já ganhou. Ele já é teu e você é dele. Mas talvez você ainda não está caminhando com Ele. Talvez você ainda não deu nem o primeiro passo. Talvez você ainda não fez essa caminhada. E hoje, o seu coração está lhe dizendo que você precisa, que você quer experimentar, caminhar com Deus, que você quer andar com Ele, que você quer usufruir da presença dEle, da companhia dEle, do amor dEle, da graça dEle, do favor dEle. Meu irmão, hoje é a sua noite, hoje é o seu dia, hoje é o seu momento. Basta você dizer com o seu coração: Jesus, Senhor, Deus, eu entrego a minha vida em tuas mãos. Sentar, igreja, nós vamos encerrar. Fiquei um pouco rouco. Olha, acho que a maioria de vocês já sabem, né? O pastor Pedro, ele está em casa já. A Jéssica trouxe muita informação pra gente aí. Quem está no grupo da liderança dele já sabe disso. Você que não sabe, ele já está em casa, ok? Ele está se alimentando por sonda. O pastor tem andado com Deus.
desde que ele se converteu, de acordo com o testemunho dele, quem conhece sabe, ele tem andado com Deus, porque ele está atravessando um vale, mas eu me arrisco a dizer que ele já está do meio para o fim, mas é um vale, né? É um vale, e a fé dele certamente tem agradado a Deus, viu? Tem agradado a Deus. Mas ele está em casa, se alimentando por sonda, está bem, né? O senso de humor dele está em dia. Eu digo isso a vocês que eu tenho muita dificuldade de conversar com ele por muito tempo sério. Então o senso de humor dele está em dia. Dentro do que é possível, né? Dentro da complexidade da cirurgia, de tudo aquilo que demandou, né? Quando eu digo que ele está bem, é considerando todos esses fatores. Então ele de fato está bem, né? Foi uma cirurgia complexa, delicada, complicada. Então, mas o que é importante a igreja saber, né? Eu não sei se alguém aqui tem desejo de visitá-lo pessoalmente, mas a recomendação, a sugestão, ele vive um momento agora pós-cirúrgico, que é sempre um momento muito delicado, né? Muito delicado. Então, quanto menos pessoas ele receber, melhor para a recuperação dele. Então, nos próximos 20 a 30 dias, não por ele não querer, mas até para melhor recuperação, né, para que o processo seja ainda melhor, né, o ideal é que ele não receba visita nos próximos 20 a 30 dias aí. Daí depois disso, a gente vai trazendo informações aqui, a gente vai comunicando a evolução, né, e tudo que for acontecendo, amém? Se você tem um contato dele, tem o hábito de falar com ele, conversar com ele, pode abordar ele no WhatsApp, entendeu? Ele vai falar contigo, né? À medida que ele tiver tempo, né? Disponibilidade, amém? Mas em relação à visita presencial, podendo evitar esses próximos 30 dias aí, é bom para ele, é bom para a recuperação dele, amém? Do mais, meus irmãos, vai dar tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Estamos no caminho da vitória, amém? Só que vitória sem batalha não tem graça nenhuma, não é verdade? Você vai cantar uma vitória, mas você olha para trás, não tem luta nenhuma. Que vitória mais esquisita, né? Então, tem batalha, mas nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus. Você que, porventura, hoje decidiu caminhar com Cristo, não saia daqui sem passar pelo lounge, amém? Você vai receber informações preciosas que vão lhe ajudar a começar esse processo. Então, não saia daqui sem passar pelo lounge. Você que pegou a lembrancinha, a sacolinha lá, passe pelo lounge. Não deixe de bater um papo rápido ali. Eu espero que você tenha sido abençoado essa noite. Vamos ficar muito felizes de ter você novamente aqui no próximo domingo, bem como toda a igreja, amém? Mas feliz mesmo, de coração, a tua presença, a presença de cada um aqui nos alegra demais, é uma coisa contagiante. E como eu disse, né, as células do 2 em 1, as células do Inside estão bombando, o projeto Viver, ele está bombando, não está, Keila? Está bombando, mas está estourado assim, demais. Os CIDs também bombando, está tudo bombando, está uma bomba, quase uma guerra. Amém, glória a Deus. Venceremos, estamos vencendo, amém? Vamos orar, vamos encerrar o culto. Amado Deus, nós estamos na Tua presença, Pai. Eu quero Te agradecer pelo louvor hoje, que foi sensacional, Te honrou sobremaneira, Pai. Muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida de Enoque, Pai. Uma vida tão simples, mas que fala tanto ao nosso coração. Que nós possamos também, Pai, assim como Ele, lhe agradar com a nossa fé. Esse é o nosso desejo. Se fôssemos pedir alguma coisa a Ti essa noite, seria isso: aumente a nossa fé. Que nós possamos ser como Enoque e agradar o Seu coração, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nos dê uma semana abençoada, Pai. Nós lhe pedimos com muita humildade a Sua proteção. Proteja as nossas famílias, proteja os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos lares, as nossas casas, os nossos empregos, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, leva a cura aos enfermos, Pai, que os Teus milagres possam acontecer, Pai, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui, Pai, usa-nos, Pai, usa a nossa vida da forma que for melhor para o Senhor, da forma que mais lhe agradar, Pai, em nome de Jesus.
que o seu evangelho possa avançar através de nós, Pai, em nome de Jesus. Oro por segurança para a nossa cidade, para o nosso estado, Pai, em nome de Jesus. E lhe peço, Pai, na mesma paz, no mesmo amor, o mesmo cuidado que o Senhor nos trouxe até aqui, que assim o Senhor nos leva, Pai, de volta para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.